Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia e sejam bem-vindos ao Caverna de Hecate. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que na verdade eu já falei várias vezes aqui, mas de forma não indireta, mas é que eu não fiz um vídeo só falando disso, que é sobre o Deipnon, que é uma data bem importante no culto a Hecate, no trabalho com Hecate. Então hoje eu vou falar sobre tudo isso aqui. Eu queria começar lendo uma oração que eu escrevi, né, para o dia do Deipnon. Faz um tempinho já, até postei no meu Instagram na época, mas foi em agosto de 2019. Então faz um tempinho, eu vou olhar aqui para baixo porque eu tô lendo aqui no computador. Vou falar para vocês essa oração, é bem curtinha. Na noite mais escura, eu entro no seu labirinto serpenteante. Eu ouço sua voz chamando o meu nome. Que o fogo sagrado de suas tochas suba, bem acima do oceano profundo e do céu estrelado. Que você seja a estrada, o portal, a chave. Salve Hecate dos três caminhos. Que você me proteja e me guie enquanto viajo pelos espaços liminares. Então, uma oração que eu escrevi de proteção, né, durante o Deipnon, e também eu uso ela quando eu vou fazer viagens astral, ou apenas em honra a Hecate, enfim, eu uso em vários contextos. E, bom, vamos então começar falando sobre o Deipnon. Eu tinha pensado em preparar um roteiro certinho, mas eu achei melhor a gente fazer um bate-papo mesmo, uma coisa que vai fluindo aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, para quem não conhece, né, eu sou autora do livro Bruxaria Hecatina, O Caminho da Bruxa com a Deusa Hecate. Então, vou deixar o link disponível aqui. E aqui, considerando que a gente não tem, né, livros no Brasil, o único que a gente tinha, mas não está mais disponível. Aliás, alguém me falou esses dias que está disponível para venda, o Magia de Hecate, mas é raro de encontrar, né? Então, eu publiquei esse livro em agosto de 2020. E nele eu falo toda a base do trabalho com ela, desde a história dela, das correspondências, trabalho na bruxaria mesmo. Então, eu tentei fazer de forma bem completa. Ao mesmo tempo que ele é básico, ele também tem um conteúdo mais avançado para a partir daqui você conseguir, né, ter seu caminho com Hecate e ir além, né, não ficar só no livro. E aí, aqui eu falo do Deipnon, então se você quiser dar uma olhada, entender melhor do Deipnon, tem no capítulo 3, que eu falo sobre a roda do ano de Hecate, né, a roda do ano anual e mensal, mas eu sempre recomendo que você leia os capítulos na ordem, porque um vai complementando o outro. Então, primeira coisa sobre o Deipnon. Às vezes, não tentar... por exemplo, se você se sente inseguro ainda ou acabou de começar a trabalhar com Hecate, não precisa já logo de cara fazer o Deipnon. A não ser que você queira, óbvio, né? Mas não precisa se cobrar assim de logo e fazendo. O Deipnon é um ritual que a gente faz todo mês com Hecate, né? Muitos devotos de Hecate fazem, não todos, porque não é obrigatório, mas eu, né, eu costumo fazer todo mês certinho. Teve uma época, quando eu comecei a trabalhar com ela, realmente eu não fazia todo mês, mas de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos pra cá, eu faço todo mês, não perco nenhum mês. E é isso que eu quero conversar com vocês aqui, a importância do Deipnon, por que fazê-lo, como fazê-lo, enfim. Primeira coisa, uma dúvida bem comum é, qual é o dia do Deipnon? Né? Eu falo assim, a lua nova astrológica, a noite da lua nova astrológica. E isso pode confundir as pessoas, porque dependendo do mês, esse horário não vai bater muito. Por exemplo, a gente está em março de 2021, se eu não me engano, eu acho que é meio-dia, um negócio assim, ou 7 da manhã. Nossa, agora eu esqueci. Eu sei que a lua nova astrológica vai cair no dia 13 de março de manhã, certo? Então, a gente pensa que esse horário é o horário que a Lua vai estar 0% visível no céu. Então, é um horário liminal, né? É um espaço liminal. E aí, Hecate que guarda as transições. Então, a transição de um mês lunar para o próximo mês, nesse caso. Então, por exemplo, se a Lua nova cai de manhã do dia 13, a noite mais próxima desse horário é a noite do dia 12. Isso confunde bastante. Nada impede da pessoa fazer o ritual no dia 13 também, à noite. Então, ela que escolhe. Mas, normalmente, quando é assim, a gente sempre escolhe a noite anterior, tá bom? Então, qualquer uma. Eu costumo falar assim, se você pegar 24 horas antes ou depois, tá valendo. Se coincidir, por exemplo, da lua nova, ser, sei lá, 9 horas da noite naquele mês, aí perfeito. Aí
Se você conseguir fazer o horário às 9, mais legal ainda, assim, não que seja obrigatório, mas é justamente o momento, aquele minuto que há esse espaço entre que acaba um mês e começa o outro. O Hecate reside em todos os espaços liminares, né? Literalmente e subjetivamente. Então, esse é o simbolismo do Deipnon. E aí o Deipnon, ele surgiu, né, lá com os gregos, tal, e eles tinham essa transição. Então, eles não necessariamente seguiam apenas assim, o horário da lua nova, mas eles observavam o céu. Quando eles viam que não tinha mais, aquela noite não tinha lua, aquela noite era sagrada a Hecate, para eles, né? E aí o Deipnon, em grego, significa refeição. Então, um banquete, um jantar que eles ofereciam a Hecate numa encruzilhada tripla. Normalmente em Y, né? Mas também a gente pode colocar na encruzilhada em T. Então, eles deixavam esse banquete lá. Eu até falei aqui, eu vou recomendar para vocês 2 vídeos que eu falei bastante sobre o Deipnon. O primeiro é da Hecate como deusa da purificação, que eu falei da parte de purificação, que eu vou falar mais um pouquinho aqui também. E também tem o outro vídeo que eu fiz sobre as oferendas. Então, esse vídeo aqui, eu não vou aprofundar nessas 2 coisas, porque eu já falei nesses outros vídeos. Então, depois que vocês assistirem esse, dê um pulinho nesses outros 2 para você ter uma visão mais geral do Deipnon e todo o processo. Então, só voltando um pouquinho, eles deixavam, então, essa refeição. Normalmente, as pessoas que tinham dinheiro, né? Porque nem todo mundo tinha essa disponibilidade de colocar os alimentos, de fazer. Eles faziam bolos, pães, ovos crus também, né? Com casca e tudo. Eles colocavam alho poró, enfim, essa é uma das coisas que algumas das oferendas que eles usavam, azeite também. Deixavam na encruzilhada esse banquete a Hecate, né? Em respeito a deusa, pedindo por proteção, porque eles tinham muito medo dos mortos inquietos. E Hecate é aquela que rege esses espíritos. Então, eles queriam pedir para que Hecate afastasse, né, protegesse eles. Eles tinham muito medo dos mortos. Tem até um livro da Sarah Iles Johnston que chama Restless Dead. E ela fala bastante sobre isso, qual que era essa visão, essa relação dos mortos com os povos antigos, né? E também o papel de Hecate nessa questão. E até tem um autor, que eu não vou lembrar o nome, mas tem um autor antigo que ele fala, ao mesmo tempo que deixavam a oferenda a Hecate, os ricos deixavam a oferenda a Hecate na encruzilhada, os pobres já iam lá e comiam. Então as pessoas comiam, consumiam essa oferenda, né, a Hecate, e Hecate nunca teve problemas com isso, porque ela é a guardiã das pessoas marginalizadas, né, as pessoas às margens. Tanto os espíritos inquietos são espíritos que estão à margem, porque eles são espíritos que tiveram uma morte violenta, ou morreram jovens. No meu livro também falo sobre esses espíritos. Então, Hecate, eles não estão nem de um lado nem do outro, eles ficam aqui naquele espaço liminal. Hecate acompanha eles, rege eles, né? Eles naturalmente se atraem a Hecate. E também a gente tem que pensar sobre a encruzilhada naquela época, né? Eu até vi uma grega falando que naquela época, pessoas que eram condenadas à morte, tudo, o corpo ficava na encruzilhada mesmo. Então ficava ali, no meio do nada ali Então eram lugares muito perigosos, tinha esses corpos, né, que eram deixados lá, às vezes enterrados. Também tinha muitos bandidos que ficavam na encruzilhada esperando as pessoas passarem para roubarem elas, né, quando elas estavam viajando. Então eles colocavam essa estátua de Hecate, antes era com 3 máscaras, né, era tipo um pilar com 3 máscaras representando Hecate, e depois surge uma estátua dela de 3 faces ali, uma para cada lado da encruzilhada. Então quer dizer, Hecate tem a visão de tudo, protege todos os caminhos. Ao mesmo tempo que ela protege as pessoas vivas, né, que estão ali, protetora das mulheres, das crianças, dos marginalizados, mas protetora de todas as pessoas, né, que cultuarem Hecate, que pedirem pela proteção dela, e também desses espíritos inquietos de todo mundo, né. Então, esse a gente lembrar, assim, como que era a encruzilhada naquela época, que é bem diferente de hoje. Ainda mais de alguém comer a oferenda que você colocou. Acho mais difícil, principalmente se for, por exemplo, o ovo cru, acho que, né, a pessoa não vai consumir, mas pode acontecer. E hoje em dia a gente tem que pensar também, quando a gente deixa oferenda, se algum animal vai consumir e tal. Então eu falei bastante disso no vídeo de oferendas
recomendo muito que vocês assistam também. E aí a gente pensando também, outra coisa que eles faziam, que entra naquela parte da purificação que eu falei, então, quando acabava um mês e começava o novo mês, eles faziam uma limpeza na casa e eles varriam toda a sujeira, e essa sujeira da casa era uma oferenda a Hecate, porque Hecate era vista também como guardiã do lar, né? Então eles ofereciam essa sujeira. É interessante, porque como assim a gente vai oferecer sujeira para uma deusa? Hecate, ela puxa tudo isso, tanto que os espíritos inquietos, né? Nossa, que Deus que vai abraçar esses espíritos. Hecate abraça. Então, se a gente pensar na parte simbólica, seria uma limpeza nossa. Então, de tudo que a gente não serve mais no mês anterior, a gente se purifica e aí entrega tudo isso nas mãos de Hecate. Seja de forma literal, né? Você pode realmente varrer a casa e oferecer, né? Eles também limpavam os altares, então oferecia restos de incenso, de velas também a Hecate. E também de forma subjetiva, né? Das nossas impurezas, dessa parte da limpeza mesmo da nossa energia, limpeza dos nossos pensamentos, sentimentos. Tudo isso você pode fazer essa limpeza. Por isso que é muito legal fazer o Deipnon e por isso que eu recomendo muito, assim, se você quer ter um trabalho mais aprofundado com Hecate e tudo, o Deipnon é uma data, assim, que eu recomendo que você não perca, sabe? Se organize certinho, por mais simples que você faça, porque tem mês que realmente a gente às vezes tá trabalhando, tem gente que dá plantão, né, em hospital, tudo, enfim, independente do qual é a sua rotina. Mas separa ali um momento que seja do seu dia, sabe? Que seja 5 minutos, você não precisa fazer um ritual super elaborado, só não deixa passar em branco, sabe? Pelo menos agradecendo Hecate, mas se você conseguir planejar, pelo menos com uma semana de antecedência, qual vai ser sua oferenda a ela, o que você vai deixar para trás, né, daquele mês para o novo mês, tudo o que aconteceu naquele mês, né, principalmente se você vem trabalhando ativamente com Hecate, você tem muito a agradecer. Ela é uma noite que a gente honra a Hecate, por isso que eu acho importante no trabalho com ela, essa parte de honrar ela, de agradecer mesmo por tudo que ela faz por nós, né, tudo que ela atua nas nossas vidas, por isso que é importante lembrar desse dia, um dia especial para a deusa. E aí, como faz o ritual? Qual que é o passo a passo do ritual? Como eu disse, eu ensino um ritual no meu livro. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Também tem um ritual que tem acesso gratuito, que é do Covenant of Hecate, né? Que eles têm um ritual de Deipnon, mas é lógico que você não precisa seguir a risca. Você pode desenvolver o seu próprio ritual. Cada pessoa faz do jeito que é melhor para ela. Não precisa pegar assim as palavras e ler, sabe? Ler ao invés de você falar do seu coração, um ritual, tudo. Você pode fazer isso, claro, mas não precisa se prender a isso. É isso que eu quero passar para vocês. Então, é legal seguir daí essa estrutura e com base nisso você adapta para sua realidade, que seria o que eu falei para vocês. Essa parte da limpeza. Então, por exemplo, você pode começar a fazer uma faxina ou um dia antes ou uma semana antes, né? Fazer essa faxina na casa, seja física mesmo e energética, e já pensando que você vai oferecer a Hecate no dia do Deipnon, na noite do Deipnon. E aí o ritual em si seria essa oferenda a Hecate. Então, não precisa ser nada realmente elaborado, sabe? É só você sentar com a deusa. Se você tem um altar, pode ir no altar. Se você não tem, também não tem problema, né? Faça do jeito que você puder. E aí você dá a sua oferenda a Hecate. Fala do seu coração mesmo, sabe? Por que você tá oferecendo aquilo, o que você tá querendo entregar para ela do mês anterior que não te serve mais, que você devolve à deusa, né? Que ela vai aí se encaminhar dessas energias e fazer essa oferenda. E aí o que a gente faz, mais tradicionalmente, seria levar essa oferenda, então, para uma encruzilhada de 3 caminhos, normalmente em Y, e uma encruzilhada mais isolada, mais na natureza, que é onde eles acreditavam que esses espíritos, né, da egrégora de Hecate se reuniam. E aí, porque justo essa noite, que falavam que Hecate, então, nessa noite passava buscando todas as almas inquietas para encaminhá-las, né? Ela é a psicopompa, que também é aquela que guia as almas. Então, é por isso, e até me perguntaram também sobre o dia que eu já expliquei para vocês, então sempre procura no Google algum app que apareça o horário da lua nova.
E aí você olha aquele horário e aí você vê qual noite que tá mais próximo, se é a noite do dia anterior ou se é a noite daquele dia ou do dia seguinte, né? Vai depender do horário. Então, é isso o básico. Mas não se prendam a isso, tá, gente? Sendo nesse dia, é o dia especial para Hecate. Às vezes a gente consegue fazer antes, às vezes no dia depois. Não se prendam a isso. Pensa sempre na sua intenção, tá bom? E aí, se é de dia ou de noite. Então, tem um simbolismo disso ser à noite. Normalmente, vocês vão me vendo falando assim, siga o seu coração, ou não tem um jeito certo de fazer. Tem vários jeitos de fazer, mas isso do Deipnon, eu acho que é uma regra, assim, importante fazer depois do pôr do sol. Porque é um ritual clássico, assim, não é clássico, mas tradicional, que desde a antiguidade já é feito assim. Então, é como se a gente continuasse cultivando. E a energia, né, de todos os devotos, pensa em quantas pessoas no mundo já que existiram e que existem, que nessa noite honram a Hecate. Então, tem uma energia muito forte. E ligado à noite, porque tem um simbolismo da noite relacionado a Hecate, né? Ela é aquela que carrega as tochas na escuridão, ela que ilumina os caminhos. Enfim, por isso que é importante fazer à noite. Mas é claro, em situações que realmente não tem como, aí você faz de dia. Mas tente de tudo, assim, para ser à noite, porque é um horário mais conectado a Hecate. Eu até trabalho com Hecate qualquer horário, assim, dependendo do que eu for fazer. Normalmente, rituais são só à noite. Mas, por exemplo, se eu for fazer alguma oração a ela, acender alguma vela no altar, algum incenso, aí não tem problema ser de dia, sabe? Não precisa trabalhar com Hecate só à noite, necessariamente. Mas o Deipnon, por conta de todo o simbolismo dele, aí eu acho que é uma exceção nesse caso, tá bom? E também queria falar para vocês que lá no meu Instagram, eu coloquei nos destaques, tem um post que eu fiz com o calendário desse ano de 2021, com todas as datas dos Deipnons. Eu escolhi um epíteto de Hecate, tá? Esse epíteto fui eu mesma que criei essa lista. Então, quer dizer, você pode usar a lista que eu criei ou fazer da forma que você preferir. Mas eu fiz esse epíteto com ligação, cada signo que a lua nova vai estar naquele mês. Então, vai aparecer, eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Tem um link no meu site para vocês baixarem, às vezes se quiser imprimir, colocar no seu livro das sombras, no seu grimório ou colocar no seu altar, aí você usa da forma que você preferir, desde que não seja comercial. E aí lá no Instagram também, eu tô fazendo um post todo mês, uns dias antes do Deipnon, com algumas dicas específicas pra gente trabalhar aquela energia daquele signo e daquele epíteto relacionado naquele Deipnon. Mas como eu disse, a essência do Deipnon tem esses 3 passos. Primeiro, a purificação, e aí o ato da oferenda, do agradecimento a Hecate, e aí esse levar a oferenda na encruzilhada, caso seja possível para você. Senão você pode deixar no seu altar ou na frente da porta, porque todos os espaços liminares são sagrados a Hecate. A encruzilhada é um deles, mas a transição de uma porta para fora, né, ou uma janela, também é um espaço liminar. O nosso altar é um local liminar. A divisão eles também deixavam, tinha as propriedades, por exemplo, uma fazenda, alguma coisa. Então, ali na cerca, onde era ainda uma fazenda e a outra, ao mesmo tempo não é, né? Essa divisão também é um local que a gente pode colocar. Então, pensa num lugar assim que você possa, né, que não seja perigoso, e aí você leva a sua oferenda, pensando sempre se não vai fazer mal à natureza ali no local, aos animais. Enfim, eu expliquei bem mais sobre a oferenda em si nesse outro vídeo, então eu realmente recomendo que vocês assistam, tá bom? Então, vou, como sempre, um abraço para vocês. Não deixem de se inscrever no canal, por favor, se você ainda não é inscrito. Dê like no vídeo se você gostou. E também agora a gente tem a comunidade Caverna de Hecate aqui no YouTube. Do lado do botão inscrever-se tem o botão de seja membro. Então lá, se você quiser, tem vários conteúdos exclusivos que eu faço para os membros, se você quer se aprofundar nesse conteúdo que eu trago, se você gosta do meu trabalho. Então eu convido você para ser um membro do nosso canal, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar. Deixa as dúvidas de vocês nos comentários, que eu vou responder com o maior carinho. E beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!